No dia 8 de janeiro, a miséria do Estadão publicou um editorial para defender o golpismo, para defender o combate ao golpismo, que tem que lembrar, porque é inaceitável o que fizeram no Brasil e tudo mais. Eu não vou perder meu tempo vendo isso daí, nem dando play para vocês. Mas hoje também, o editorial do Estadão, um dos foi dedicado a ele, aquele que não se pronuncia nenhum nome, o Supremo Delegado Federal. Nos últimos anos, ele, o ministro, se tornou uma espécie de delegado na corte e, ao que parece, tomou gosto pela função sob o beneplácito de seus pares, o que já era perceptível à luz da atitude e de certas decisões monocráticas dele, pode ser atestado por números. Aí você sai do critério de subjetividade. É algo objetivo, lógico. De acordo com o levantamento feito pelo Estadão com base em dados do portal Corte Aberta, no fim do ano passado, nada menos que 21 dos 37 inquéritos criminais em andamento no Supremo estão concentrados no gabinete do ministro. Para dar dimensão dessa anomalia, o segundo ministro com mais investigações criminais sob sua relatoria, o segundo lugar, tem 3. O ministrão tem 21, o segundo tem 3. O homem é brabo. Sob quaisquer pontos de vista, isso não pode ser considerado normal. Homem é máquina. A começar pela elevado número de investigações criminais sob a responsabilidade de uma corte que, em tese, deveria se ocupar principalmente de guardar a Constituição. Note-se que, entre esses 37 inquéritos em curso, não estão contabilizados os que tramitam na forma de petições, como a 12.100, que investiga a formação dos acampamentos golpistas em frente dos quartéis do Exército, nem os que correm sob sigilo, como é o caso, por exemplo, do interminável e abrangente inquérito das fake news. Então, assim, 21 de 37 esquecendo as joias da coroa, as cerejas do bolo, porque esses são os melhores de todos. Vale dizer, o número de investigações conduzidas pelo delegado é ainda maior do que o apurado pelo jornal. É certo que a Constituição confere ao Supremo o poder de processar e julgar ações penais que envolvam réus com foro especial por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Porém, entretanto, todavia, o entendimento do colegiado sobre o alcance desse dispositivo constitucional tem a firmeza de um prego na areia. O que é que o Estadão quer falar com isso, né? A depender das conveniências políticas de ocasião, né, para dizer o mínimo, os ministros mudam com impressionante rapidez e sem cerimônia a própria jurisprudência da corte, para, na prática, escolherem quem vão julgar a partir de critérios bem menos transparentes do que os fixados pela lei maior. O que ora aumenta, ora diminui os casos criminais em tramitação na corte, né? Essa mudança de entendimento é boa demais. Não é assim que funciona o sistema de justiça em um Estado democrático e de direito. Ademais, aqui ainda nem se está tratando de ações penais, mas de inquéritos policiais. Por que tantos? Sob a relatoria dele. O que em tese o tornaria mais apto do que seus pares para presidir essas investigações, porque o homem é a máquina, o homem é a lenda, ele é a lenda. A rigor nada, a não ser talvez sua propensão para atuar mais como chefe de polícia do que como ministro da Corte Suprema. No melhor cenário, né? Ou a tibieza de seus pares para afiar esse acúmulo de poder no pior dos cenários. A Lava Jato já mostrou o que acontece quando se tenta estabelecer juízos universais sobre o que quer que seja. No caso do ministro, a suposta defesa da democracia. Para gravar um quadro anômalo por si só, não se pode desconsiderar que a alta concentração de inquéritos do gabinete do ministro se deve, entre outras razões, à compreensão elástica do Instituto da Prevenção. Aí explica lá, né? Diz preventivo, diz que primeiro decidiu em determinado processo, de modo que todos os outros casos ligados de alguma forma ao caso original devem ser submetidos à apreciação desse mesmo magistrado. A prevenção é, pois, uma salvaguarda do sistema de justiça contra decisões discrepantes sobre questões que estejam relacionadas. Mas, será mesmo? Será que todos esses 21 inquéritos, mais os sigilosos, relatados pelos ministros, chegaram até ele por estarem direta ou indiretamente ligados? Não parece ser o caso. É que diz o Estadão. Afinal, são múltiplas investigações policiais em andamento,
quando a prevenção a rigor pressupõe que sejam unificadas, como ressaltou este jornal o professor Gustavo Bardaró, professor de Direito da USP. E o Estadão encerra falando: tudo já seria espantoso se essa miríade de inquéritos relatados pelo ministro tivesse objetos bem definidos e prazos razoáveis. Em muitos casos, não há nem uma coisa nem outra. E quanto mais essa aberração institucional perdurar, mais profunda será a fissura entre o Supremo e sua legitimidade perante parcela cada vez mais expressiva da sociedade brasileira. Também reconhece, né, que a maior parte do... Por exemplo, cada vez mais pessoas estão chateadas com o Estado Democrático de Direito. Continuando aqui, acho que Deus tocou o coração do ministro e o morador de rua que estava preso foi solto. O jurista Enio Viterbo comenta, né? Essa cerimônia do 8 de janeiro não deixa ele lembrar que o salvador da democracia prendeu moradores de rua pela suposta tentativa de golpe de Estado. O Brasil é o país que o golpe de Estado acontece pela mão dos mendigos. Meu Deus, aí não tem condição. Véio. Você falar isso em voz alta é ridículo. Um golpe de Estado dado por mendigos. É como se os mendigos, na verdade, fossem agentes secretos. Fosse um grupo descentralizado que está presente em todo o país. E todos eles são potenciais golpistas. É surreal o Brasil. E isso, com a ajuda da PGR, né? Que em um belíssimo trabalho de denúncias genéricas, diz que Jefferson Figueiredo, um desses moradores de rua, participava de uma associação criminosa. Você é mendigo, hein? Cuidado. Cuidado. Aí ele coloca ali o texto da CNN, né? Que consta aí. Após a prisão preventiva, Figueiredo foi acusado pela PGR pelos crimes de incitação ao crime, associação criminosa e concurso material de crimes, ou seja, quando um agente comete 2 ou mais crimes. Cuidado aí, viu, se você é morador de rua. Cuidado aí se tá cometendo vários crimes. Uma coisa que eu achei interessante nesse caso, essa denúncia do morador de rua que estava preso, veio pelas mãos do Tássio Lohan, lá do dia 28 de dezembro. E aí o Tássio, no dia 6 agora, que foi quando saiu a notícia, né, da soltura do morador de rua, ele fala o seguinte, ó, jornalismo. Ministro manda soltar morador de rua que estava preso há mais de um ano sem provas concretas por causa do 8 de janeiro. Decisão ocorre 8 dias após a coluna publicar pela primeira vez a história de Jefferson Figueiredo. Então não tinha notícia sobre esse cara. Né? O Metrópolis, o Tássio Lohan foi o primeiro a publicar. Aí a gente está falando dessa mudança que o mundo vem passando. Até o Zuzu agora virou um guerreiro da liberdade. Aí eu fico pensando, né? Não dá pra comparar, isso aqui não foi por causa do Trump. Mas você vê, ó, o Metrópolis, até um mês atrás, tinha o Guilherme Amado, trabalhando para prender pessoas. Quando o Guilherme Amado era prender e perseguir. Agora o Metrópolis tem o Tássio Lohan, que tá soltando gente. Já é um avanço, temos que celebrar. Eu gosto do Tássio, ele tem um bigode. Ele tava no Metrópolis, foi pro Estadão, voltou pro Metrópolis de novo. É um cara novinho. Não é um cara de direita, mas é um cara que vem expondo muita coisa do Lula, batendo encaixado. Mas sim, tá bem, tá bem. Vai que é tua, Tassinho. Aí, se liga nisso daqui. Ato sobre 8 de janeiro ajuda a combater a polarização? O que vocês acham? Eu venho pensando muito nos últimos meses sobre, cara, como é que esse país pode dar certo, né? Como é que o Brasil pode dar certo? E eu acho que pro Brasil dar certo, em algum momento vai ter que ter uma espécie de união de forças heterodoxas, forças diferentes, em prol de algumas causas a favor do país, tipo segurança pública. Vai ter que ter, porque quando que a direita vai conseguir ter maioria? Não sei. Segundo a direita vai conseguir ter maioria no Congresso, maioria no Senado, maioria nos estados, maioria dos governadores, não sei. Então a gente precisa ter minimamente alguns consensos em torno de país. Segurança pública é algo importante. Não pode continuar tratando bandido como mocinho. Isso é uma coisa básica. Eu tô falando de questão ideológica, mas a esquerda trata isso como ideologia, principalmente a esquerda petista, a esquerda woke. Industrialização, né? Todo esse processo. E eu acho que é impossível
Impossível você discutir Brasil enquanto as pessoas não compreenderem a dor da direita. É ou não é a principal dor da direita brasileira? Eu fico pensando assim, eu tento falar para as pessoas assim, de outras bolhas que vêm falar comigo, eu falo, cara, eu entendo o que vocês estão comentando. Faz sentido. Mas como é que eu vou chegar pra tia do Zap, pro tio do churrasco, pro primo, pra prima, que tá vendo mil absurdos todos os dias, e tá vendo assim o pessoal preso, perdendo o direito de falar. Como é que eu vou falar pra ele? Não, cara, esquece essa porcaria aí e vamos focar só nesse outra pauta. Não tem como, é impossível. Eu realmente acho, posso estar errado, que o que a direita mais queria é que as pessoas entendessem o que está acontecendo, entendessem essa perda de liberdade. Eu acho que se outros setores no Brasil, que não estão 100% alinhados com a direita, estendessem só um pouquinho a mão e realmente trabalhassem, ainda que seja por puro interesse, mas trabalhasse para retomar a liberdade no Brasil, você conseguir uma pacificação nacional. Mas eu não vejo esse interesse. Vocês veem esse interesse? Vocês veem? Vocês veem assim alguma pessoa interessada? Políticos aí de outros campos? Eu acho uma tristeza. Eu espero que um dia aí a turma que tá do outro lado pense. Do petismo, eu não espero. Porque não tem como ser petista e não gostar de perseguição. É um antagonismo, é uma impossibilidade. Ou você é petista, ou você defende a liberdade. Os dois juntos não dá. Petista, por nascença, ele adora perseguir os outros. Então isso é complicado demais. Aí veja. A gente já vai começar a falar dos Estados Unidos. O porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil, filho de Roberto Campos Avô, eu acho que é filho, deveria fazer um DNA, porque eu nunca vi duas pessoas podiarem tanto esse país. Jamil Chad escreve: 4 anos depois, ataque ao Capitólio vive apagamento e vira alerta global. Sirenes, bomba urgente. Ele não está sozinho em sua afirmação e o Trump costura uma ofensiva para dar um novo significado para a data e transformá-la num gesto de resistência. O republicano, durante a campanha eleitoral, chegou a qualificar o 6 de janeiro como o dia do amor. Qual é que tá mudando lá? A nota é mais longa, começa a falar daquele cara lá tava fantasiado de índio e tudo mais. Hoje, o Trump volta ao poder numa posição ainda mais predominante e será confirmado nesta segunda pelo Congresso americano. Trump agora promete agir muito rapidamente para perdoar os autores dos ataques de 6 de janeiro. Para diplomatas estrangeiros na capital americana, ouvidos pelo UOL, ouvidos pelo UOL. O UOL não existe. Ouvidos pelo Jamil Chad. O esforço de apagamento do que ocorreu naquele dia deve servir como um alerta ao mundo da operação da extrema-direita. O mundo acompanha com preocupação o que ocorre na democracia, que se apresenta como modelo a todos, afirmou o embaixador de um país europeu na condição de anonimato. Se aquelas cenas não são suficientes, o que será? Questionou o diplomata. Então, nos Estados Unidos, você vem tendo uma união de forças antagônicas em prol do país, America First. E a turma entende, cara, que vai ter que entender. E vai ter que entender que tem muita gente sendo perseguida. Senão, o país não vai para lugar nenhum. Mas no Brasil, o Lula só quer criar cisânia. Cisânia atrás de cisânia, com o apoio da Globo. No segundo mandato, Trump é mais perigoso que no primeiro, porque ele foi eleito com a maioria popular. E com o controle sobre o Partido Republicano, que ele não tinha no primeiro mandato. E justamente porque está cercado de fiéis. Meu Deus. Aí a Edson comenta: maioria do povo, controle sobre o partido, cercado de fiéis, tudo foi canalizado na pessoa de Trump. E a Globo sabe a fórmula que faz um presidente ter poder. Bom para os americanos, que souberam participar dessa estratégia. Enquanto isso, no Brasil, parte da própria direita desgasta 24 horas o único representante que nós temos, e consegue unir diversas alas diferentes.